Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, eu quero iniciar dizendo para vocês o seguinte: não esqueça de realizar a sua leitura bíblica diária. Se alimente da palavra. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, ela é a bússola para a nossa vida, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme diz o salmista no Salmo 119. Não se esqueça. Valorize a palavra. Na palavra de Deus, aqui está a revelação de Deus para a sua vida. Tudo que você precisa saber acerca de você mesmo está aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos para mais uma escola bíblica. Que Deus nos abençoe neste tempo. Nós somos gratos a Deus por esta oportunidade que nós temos de juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Bom, no estudo de hoje, irmãos, nós vamos estudar algumas atitudes básicas acerca da mensagem da cruz, o que esta mensagem leva o homem, a compreensão do homem, né? E o que é o homem, né? Quem é você? Às vezes, se nós não compreendemos quem nós somos, vai ficar muito difícil de nós compreendermos o que Deus quer para nós. E a única maneira que nós temos de compreender quem somos, de fato, é olhando para o sacrifício de Cristo na cruz, é olhando para a mensagem da cruz, porque aquela mensagem da cruz, ela mostra, ela nos comunica quem nós somos. E eu quero deixar uma palavra de Deus no início, né? Lá em João capítulo 15, no verso 13, que diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Meus irmãos, quem é você? Né? Quem somos nós? No mundo existem vários tipos de pessoas e eu quero falar neste encontro que nós teremos, né, estamos tendo, sobre dois tipos de pessoas, né? Existem pessoas que têm uma visão muito negativa de si mesmo, sabe? E isso é apresentado até por causa das religiões, que coloca a pessoa lá embaixo, que você é um inútil, que você não deve nem ter desejo, né? Que desejo é pecado. E coloca você como alguém que não é nada, não tem nenhum significado. E por outro lado, meu irmão e minha irmã, existem aquelas pessoas um movimento que diz que você pode todas as coisas, que você precisa apenas pensar positivamente, que se você quiser tudo você pode, né? E que basta apenas você declarar, eu declaro e eu vou tomar posse, né? Então uma visão muito positivista. E para essas pessoas, né, nesse segundo quadro, não existe limite para elas. Então, isso resulta, né, essas duas posições resultam em dois tipos de pessoas. São pessoas que, no primeiro momento, pessoas que carecem de valor pessoal. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu não sou nada, né? Pessoas que têm uma visão bastante negativa acerca de si mesmo. São pessoas que carecem de valor pessoal. E por outro lado, nós temos aquelas pessoas que pensam que nós podemos tudo, pensa positivo, vamos lá, nós não temos, o céu é o limite, né? Então existem pessoas, isso vai resultar em pessoas que têm o complexo de Deus, né? São pessoas sem limite. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E a mensagem, então, meus irmãos, do Evangelho, a mensagem da cruz, ela é perfeita e única para que nós compreendamos quem nós somos, né? E ela é única porque ela é diferente de todas as ideologias, ela é diferente das religiões, inúmeras religiões que existem, ela é diferente de várias filosofias, né? Que são apresentadas no nosso tempo, né? Que mostra que você não é nada, que você que leva você a uma visão bastante negativa acerca de você mesmo.
né? E por isso ela é bem diferente. E também ela é tão diferente, ela é única, né? Porque também ela nos leva à compreensão de que nós não somos muitas vezes o que nós pensamos ser, né? E essa mensagem do Evangelho, meus irmãos, ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela humilha o nosso orgulho, né? Ela acaba com a nossa esperança de nós nos acharmos que nós podemos ser salvos através dos nossos próprios méritos. E quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, nós entendemos então que não é bem assim. Ela nos coloca no nosso lugar, né? E também ela revela o amor de Deus, que é imensurável, um amor sem medida, né, que dá ao homem, sim, é este amor que vai nos oferecer um senso de valor, um senso de significado para a nossa vida. Hoje nós veremos 4 atitudes básicas que a mensagem da cruz leva ao homem. Nós vamos ver a autonegação, nós vamos ver a afirmação própria, nós vamos ver o amor sacrificial e onde nós podemos servir, né? As esferas da nossa vida que nós devemos servir. Então, que Deus abençoe o nosso encontro, que tudo seja feito para a honra e para a glória do nosso Deus. Bom, nós vamos, meus irmãos, agora participar do primeiro momento aqui, que é a primeira atitude básica que a mensagem da cruz traz para nós, que nos leva a compreender quem somos. Existem pessoas, meus irmãos, que pensam que, assim, tem um pensamento tanto demasiado acerca de si mesmo, e tem pessoas também que têm um pensamento demasiadamente baixo acerca de si mesmo. Existem pessoas que se julgam nobres demais, existem pessoas que se julgam inúteis demais, desprezíveis demais. Existem pessoas, meus irmãos, que se julgam santas demais, e existem pessoas que também se julgam um demônio, sabe? Infelizmente, também tem pessoas que se julgam assim, se veem assim. Existem pessoas, meus irmãos, que pensam acerca de riquezas, né? Se veem como ricas demais. E existem pessoas que se veem também como miseráveis demais, né? Existem pessoas, meus irmãos, também que se veem como altruístas demais, e que existem outras que se veem orgulhosas demais, né? Então, meus irmãos, a gente precisa ter olhar para um lugar onde nós tenhamos então a compreensão correta acerca de quem somos, e esse lugar é a cruz de Cristo. Na cruz nós temos uma mensagem extraordinária de Deus para nós compreendermos e reconhecermos quem nós somos. E uma atitude básica que nós temos quando nós ouvimos, recebemos e olhamos para a cruz, é que nós então compreendemos acerca de nós a autonegação, né? Nós precisamos compreender isso. O que é autonegação, né? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, para compreendermos quem somos, meus irmãos, nós precisamos de uma mensagem da parte do próprio Deus. E a mensagem é este convite da parte de Jesus, acerca da autonegação, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A verdade é que quando Cristo chama uma pessoa, ela é chamada para vir para Ele e morrer. Morrer, meu irmão, é a morte do seu desejo, é a morte da sua vontade, é a morte do seu ego. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender quanto à autonegação, né? É uma ordem que Cristo dá, que é vir após mim, negue-se, o seu ego deve morrer, ok? O segundo aqui, na autonegação, é que Cristo é o próprio exemplo, né? O exemplo de autonegação. Ele nos chama e nos deixa
o exemplo, né? Jesus, ele renunciou, Jesus, ele deixou seus próprios interesses e se permitiu, se doou para ser sacrificado ali na cruz do Calvário por amor a cada um de nós, né? E por isso nós também devemos dizer não ao nosso egocentrismo, né? Nós não podemos ser egoístas, precisamos, meus irmãos, nos esvaziar de nós mesmos, conforme diz o próprio apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, Cristo como exemplo, né, diz assim, de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, Cristo é o nosso exemplo, e não somente o nosso exemplo, mas também o nosso incentivo para autonegação. Ele é o nosso exemplo e também o nosso incentivo, por isso que esta mensagem de Cristo, ela deve provocar mudança em nossa vida. Então, a disposição demonstrada por Cristo para morrer ali o seu próprio eu, quando ele foi para a cruz, deve ser um incentivo para mim e para você, para nós morrermos para nós mesmos, e assim, a partir daí, viver para ele, né? E o que nós devemos permitir morrer? É uma morte onde o nosso ego, ele é crucificado, né? Então nós somos chamados para viver uma vida em santificação e nós fomos justificados por Deus para viver essa vida, né? Como Cristo nos justifica, né? Ali através do seu sacrifício, nós fomos chamados por Ele para vivermos uma vida, então, santa. Primeiro momento, autonegação. Na autonegação, nós recebemos um convite, né, para morrer o nosso ego, o nosso desejo, a nossa vontade, né, para tê-lo como exemplo e também como incentivo. Que Deus nos abençoe. Já já viremos então para o próximo bloco. Vamos para a segunda etapa, que vai falar sobre a afirmação própria, né? Sobre o valor que você tem. Então, meus irmãos, de um lado nós temos a autonegação, né? Que Jesus nos ensina a negar, né? O nosso ego pecaminoso. Mas, por outro lado, Jesus também, ele afirma o valor do ser humano. Lá em Mateus 6, 26, nós temos o seguinte, Jesus orientando, mostra assim, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, nessa compreensão acerca de quem nós somos, com relação à nossa afirmação própria, reconhecendo o nosso valor, nós devemos reconhecer o nosso valor considerando o ensino de Jesus acerca das pessoas, meus irmãos. É o ensino de Jesus, não as ideologias e filosofias que são inventadas. O próprio Jesus disse que nós temos mais valor do que as aves dos céus, né? Então, nós precisamos reconhecer o nosso valor. Jesus disse que o valor dos seres humanos, aos olhos de Deus, vale muito mais do que as aves dos céus. Por quê, meus irmãos? Nós valemos muito mais, porque é esta a imagem de Deus em nós que nos dá esse valor, né, maior para Ele. A segunda consideração que nós precisamos ter com relação à nossa afirmação própria acerca do nosso valor é que nós precisamos considerar a própria atitude de Jesus para com as pessoas. Jesus, no tempo que ele teve aqui na terra, né, no presente fisicamente, nós não vemos Jesus rejeitando as pessoas, nós não vemos Jesus humilhando as pessoas, muito pelo contrário, né, nós vemos Jesus acolhendo as pessoas, nós não vemos Jesus negando ninguém e rejeitando ninguém, né? Ele valorizou as mulheres quando essas mulheres eram desprezadas.
né? Jesus valorizou as crianças, quando as crianças nem sequer eram contadas. E Jesus também, ele foi paciente com os pecadores, com os marginalizados, quando eram assim desprezados. Jesus reconheceu o valor da humanidade e assim a amou, se entregando por ela, né? Então nós precisamos considerar também, reconhecendo o valor que nós temos para Deus, considerando a atitude do próprio Jesus para com as pessoas. E nós precisamos também, meus irmãos, considerar a missão e a morte de Jesus pelos seres humanos, né? É considerando esta missão que nós vamos reconhecer o nosso valor, o quão alto foi o preço que Jesus pagou, né? William Temple, ele diz que o meu valor é o que vale para Deus, e esse é grande e maravilhoso, pois Cristo morreu por mim. Meus irmãos, nós vimos até agora que a mensagem da cruz, ela é uma prova que o ser humano, né, tem valor. Ela também nos incentiva a negar a nós mesmos, né? Ela tem um valor positivo e um valor negativo. Mas como é possível, então, valorizar, segundo John Stott, ele põe uma pergunta, como é possível valorizar e negar a nós mesmos ao mesmo tempo? E ele explica que nós devemos negar em nós, meus irmãos, aquilo que ficou da queda, aquilo que é ruim, aquilo que nos leva ao pecado. E o que nós devemos então valorizar em nós? Nós devemos valorizar em nós exatamente aquilo que foi criado por Deus, aquilo que faz bem, aquilo que agrada a Deus. Isso nós devemos valorizar em nós. Então, que Deus possa iluminar o seu entendimento para que você compreenda que a autonegação é uma parte e a autoafirmativa é outra parte. Não é autoafirmativa, é afirmação própria, reconhecendo o valor que você tem para Deus, tá bom? Que Deus ilumine o seu entendimento e te faça compreender que você tem um valor imensurável para Ele. Tanto é que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelo teu pecado. Olá, meu irmão, estamos no terceiro bloco e nesse bloco nós vamos tratar do amor autossacrificial. Nós já vimos que Jesus, ele nos orienta, nos exorta a negarmos a nós mesmos, a autonegação. Né? Negar o quê? Negar aquilo que ficou em nós, né? Como resultado da queda, do pecado, né? Então essas coisas a gente precisa negar. E também nós vimos até agora sobre a afirmação própria, reconhecendo o valor do homem para Deus, né? E o que nós devemos valorizar? Nós devemos valorizar aquelas coisas boas que Deus criou em nós, né? Tudo aquilo que foi criado por Deus, é isso que nós devemos valorizar, é isso que nós devemos, a isso que nós devemos dedicar. Mas nós não podemos apenas pensar que o Senhor quer que nós sacrifiquemos, ou nós nos sacrifiquemos, ou sacrifiquemos as nossas coisas, o nosso desejo, né? Pelas coisas erradas. Não é somente isso. Existem coisas boas que nós precisamos também sacrificarmos para que a vontade de Deus seja feita e assim nós possamos experimentá-la de modo mais pleno, né? A palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, né? Então, aqui nós somos exortados a viver para Cristo, viver para Jesus, né? Para fazer a vontade dele. E muitas vezes, meus irmãos, o que acontece? Nós negamos a vontade de Deus, né?
por coisas fúteis, por outras coisas, e aí nós trocamos isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês um exemplo. Aqui eu tenho 2 copos com água, vou, ó, encher esse copo com água, ok? Ó, esse copo ele está cheio, né? Quase aqui, não coloquei mais para não derramar e não molhar todo aqui, né? E não molhar tudo aqui. Então eu tenho um copo aqui, né? Que está quase cheio, né? E eu tenho outro vazio que eu vou encher com outras coisas. Aqui, ó, eu enchi esse copo com essas coisas. Eu vou colocar aqui. O que que acontece, meus irmãos? Muitas vezes nós não sacrificamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz, né, para nós estarmos cheios do Espírito. E é isso aqui, um copo cheio de água. Esse copo foi próprio para isso, né? Para nós enchermos com água ou com suco, né? E não enchermos com coisas inapropriadas. E o que que eu quero dizer com isso? Qual é a ilustração? O que que eu quero mostrar com isso, irmãos? Eu quero mostrar o seguinte: muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano para fazer a nossa própria vontade. O que que nós não estamos ou deixamos, né, de fazer por causa das nossas próprias vontades, né? O que na sua vida você não tem deixado, né, para poder fazer a vontade de Deus e você não tem deixado? Há algo na sua vida que te impede de experimentar as coisas boas que Deus fez e a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque você está enchendo a sua vida como esse copo com coisas inapropriadas. Você está sempre dando desculpas para as coisas de Deus. Mas para as outras coisas, a sua resposta é sempre sim. Você sempre ocupa as coisas de Deus, o serviço a Deus, com outras coisas. Mas para fazer outras coisas, você não diz não. Mas para as coisas de Deus, você diz não, não é verdade? Não é isso que acontece muitas vezes com a gente? É por quê? Porque nós estamos vazios, irmãos. Estamos vazios do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz lá em Efésios, meus irmãos, capítulo 5, a partir do verso... deixa eu ver aqui. A partir do verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes você deixa as coisas de Deus por outras coisas, porque a sua vida está vazia e você tem ocupado com coisas desnecessárias. A orientação que eu te dou neste estudo é que você seja como esse copo, encha-se com o Espírito Santo de Deus, transborde com o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito é a ordem. E então, meus irmãos, muitas vezes a gente tem que sacrificar a nossa própria vontade, coisa que talvez não seja erradas, para fazer a vontade do Senhor. O que você tem sacrificado? Você tem sacrificado alguma coisa como servo de Deus para fazer a vontade de Deus? O amor sacrificial nos leva a isso, irmãos. Então, uma aplicação que nós podemos fazer é: onde estão os cristãos dispostos a colocar o serviço a Deus acima de todas as coisas, acima da nossa vontade, acima do nosso conforto, acima da nossa vida fácil? Onde estão? Então, fica a dica, receba esta palavra e que Deus te abençoe, querido. Meus irmãos, chegamos ao último bloco dessa nossa escola bíblica e nesse último bloco nós vamos falar sobre o impacto que a mensagem da cruz, o sacrifício de Cristo, a mensagem do Evangelho, ele provoca na nossa vida, né? Nós já vimos que
uma vida que foi marcada pelo sacrifício de Cristo, pelo serviço a Deus, pela renúncia, meu irmão, ela vai refletir, esta vida, ela vai refletir, essa situação vai refletir, essa mensagem, ela vai ser refletida em todas as esferas da nossa vida. Então, nós convivemos, nós nos relacionamos, e isso, então, em primeiro lugar, né, vai refletir em nosso lar. Lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25, diz assim, ó: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a como a lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, meus irmãos, a primeira esfera que vai ser atingida vai ser o nosso lar. A mensagem do Evangelho marca o nosso relacionamento em nosso lar. Então, nós devemos amar a nossa família, a nossa esposa, né? Quem é marido aqui, né? Amar ao ponto de dar a sua vida pela esposa. E esse amor é um exemplo de amor. É um amor que é autossacrificial. A si mesmo, Cristo se entregou pela igreja. Assim deve ser também os nossos relacionamentos, o qual nós devemos nos entregar pela esposa. E esse amor também é um amor construtivo, né? Para que a santificasse, diz o texto, para que a santificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então há um crescimento neste amor, um amor que cresce, né? Um amor que cresce nos relacionamentos. E também é um tipo de amor protetor que cuida, né? O versículo 28 e 29 diz assim, né? Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O marido, como sustenta e alimenta, assim ele deve cuidar da sua própria mulher. Assim nós devemos, então, cuidar do nosso lar, meu irmão, assim como Cristo cuida de nós. Cristo é a nossa referência, né, no nosso serviço no lar. E também eu quero dizer para você que os lares só podem ter a verdadeira estabilidade e solidez se forem marcados pela palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, eu quero dizer aqui que uma outra esfera de serviço é na igreja, meus irmãos. Nós, como crentes em Cristo, somos uma comunidade de fé, onde o amor deve permear nossos relacionamentos, né? Nós devemos, a palavra de Deus nos orienta, que nós devemos nos amar uns aos outros, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, esse amor, ele vai ser sempre expressado de que forma, né? Vai ser expressado de modo onde nós olhamos sempre para o interesse do outro, que também vai ser compartilhado como um interesse para toda a comunidade, né? Então, Cristo morreu, meu irmão, por aquele irmãozinho. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. Você é meu irmão e eu preciso compreender isso, que Cristo morreu por você também. E isso, então, fortalece nossos vínculos, o nosso relacionamento de amor. Então, na igreja nós temos uma esfera onde nós vamos expressar, onde vai refletir o impacto da mensagem do Evangelho em nós. Nós vamos também amar na igreja e servir na igreja. E o outro lugar é no mundo. Nós vamos também servir no mundo, né? O amor, ele nos alimenta. E lá em 1 João, capítulo 3, né, a partir do verso 18, a partir do verso 17, diz assim: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar
o seu coração, como está nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e de verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos mostrar este amor que Deus tem por nós ao mundo, porque nós experimentamos isso. E já que experimentamos isso, isso vai provocar um impacto no mundo. Meus irmãos, nós precisamos, encerrando este estudo, né, concluindo, né, entender que a mensagem do Evangelho, ela nos chama para uma autonegação, para uma renúncia, mas também para um reconhecimento do valor que nós temos para Deus, né? Que Deus entregou o seu próprio Filho por amor, e ao receber este amor, quando você recebe deste amor, aí Deus, então, Ele te restaura e você passa então a ter de Deus, né, a capacidade de renunciar tudo aquilo que é resultado da queda e valorizar aquilo que Deus criou, né? Então, e isso tudo vai nos capacitar para servir no nosso lar, servir na nossa igreja e servir no mundo. Que Deus abençoe esse estudo no seu coração, né? Creia que em Deus faremos proezas, em nome de Jesus. Até o próximo encontro.